Fernando Haddad está fazendo o jogo que cabe a um ministro da Fazenda, não é? Proteger os cofres do Tesouro Nacional. Ele usou um argumento que é muito válido. Olha, o Congresso pode criar despesas, se achar que é o caso, mas tem que dizer de onde vem. Tem que ter também responsabilidade fiscal. E essa declaração do Haddad fez fechar o tempo ali com o Senado, né? Porque o Arthur Lira se fingiu de morto e o Rodrigo Pacheco assumiu a defesa do Legislativo. Então, aquela conversa entre dois seres humanos que o Lula manteve com o Arthur Lira foi insuficiente para normalizar as relações do Planalto com o Congresso. Mal o Lula desobstruiu as relações com o presidente da Câmara e já está intimado pelas circunstâncias a se reunir com o Rodrigo Pacheco, que é o ser humano do Senado, que agora está abespinhado com o governo, né? Então, nessa segunda-feira, o Lula vai receber o Fernando Haddad numa audiência, que é o pivô desse novo desentendimento com o Rodrigo Pacheco, né? E o mais curioso, Fabiola, é que a gente fica falando desse problema da desoneração, porque tudo isso está girando em torno dessa desoneração da folha, né? E a gente, às vezes, esquece a origem das coisas, né? Isso nasceu com a Dilma Rousseff. Um erro da Dilma Rousseff, que é uma criatura do Lula, está na origem dessa nova discórdia. A Dilma ignorou uma máxima segundo a qual nada é mais permanente do que um programa temporário do governo. E ela concedeu, em agosto de 2011, um alívio tributário para empresas em troca da promessa de manutenção de empregos. E esse refresco devia durar até dezembro de 2012. Então, era de agosto de 2011, uma medida provisória, até dezembro de 2012. E, decorridos aí quase 13 anos, isso ganhou uma perenidade de um fantasma. E essa desoneração da folha agora continua favorecendo, ainda hoje, empresas de 17 setores, né? Então, agora, a assombração sabe para quem aparece, né? E agora o fantasma da Dilma está rondando os cofres gerenciados pelo Fernando Haddad, que está sendo privado de uma arrecadação anual de 10 bilhões de reais. Aí falam, mas os 17 setores que se beneficiam da desoneração criam empregos. O Fernando Haddad diz que não é bem assim. Então é preciso fazer um cotejo de números para ver quem tem razão. Agora, o Rodrigo Pacheco insinuou que o governo cometeu um erro ao recorrer ao Supremo e esse benefício, essa isenção de tributos, ou a redução de tributos na folha, foi renovado agora, no final do ano passado, e o governo tentou, o Lula vetou, o veto foi derrubado, o governo editou a medida provisória. Nós já vamos aí para a terceira tentativa do governo de derrubar isso, agora por meio do Supremo Tribunal Federal, né? E o Pacheco disse que foi um erro, recorreu ao Supremo. No sábado, numa entrevista para a Mônica Bergamo, o Haddad disse isso, que o Legislativo precisa ter também responsabilidade fiscal. E aí o Pacheco foi à tréplica e disse que o ministro está sendo injusto, que o zelo pelas contas não inclui uma adesão do Legislativo à agenda do Poder Executivo. Agora, o Pacheco não tem nem autoridade para falar em responsabilidade fiscal, porque ele é autor lá da emenda constitucional que recria o quinquênio, que é aquele mimo concedido a juízes, procuradores, 5% de aumento a cada 5 anos, sem relação nenhuma com produtividade, com meta, com nada, né? E isso resultaria, se aprovado, resultará, né, numa despesa adicional de 42 bilhões de reais. Aí mesmo é que não se pode falar mais em ajuste fiscal. Então, a Dilma, Fabíola, já reconheceu que a desoneração tributária foi um erro cometido na presidência dela. Ironicamente, o mesmo Congresso que defenestrou a Dilma sob a alegação de que ela praticava ali o ciclismo fiscal, pega agora em lanças para proteger essa assombração tributária, que sobreviveu ao impeachment, sobreviveu ao Temer, que tentou acabar também, sobreviveu com o Bolsonaro, Paulo Guedes tentou acabar com essa desoneração, e está agora sobrevivendo ao Lula, ao Haddad, ao retorno do PT ao governo. Acho que essa desoneração precisa ser submetida a uma análise técnica de tal sorte que o brasileiro tenha uma informação segura. Vale a pena ou não vale a pena?
De resto, é uma anomalia que convida todas as outras empresas à reflexão. Por que só 17 setores têm a folha desonerada? Se a desoneração da folha cria empregos, por que não discutir um mecanismo qualquer que permita a todas as empresas do país usufruir do mesmo benefício? Então, esse é o debate que precisa ser feito. Agora, vai ser feito, mas de forma enviesada, porque o Supremo suspendeu o benefício, já tem 4 votos acompanhando a decisão monocrática do Cristiano Zanin, falta um para compor uma maioria do Supremo favorável à suspensão dessa desoneração. Então, o Supremo está muito prestes a desagradar ainda mais o Congresso Nacional. Inclusive, estava falando sobre as frases, né, de Fernando Haddad e a Mônica Bergamo nesse final de semana, né, e ele deu uma declaração falando, inclusive, que disse haver um desequilíbrio, uma vez que, na visão dele, apenas o executivo é obrigado, na prática, a respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Disse ele, é preciso dizer que o Congresso também tem que respeitar a mesma lei, e que atos que não a respeitem precisam ser suspensos, foi o que reforçou o ministro em relação à ação do governo federal que levou à suspensão da desoneração. Daí ele fala, se o parlamento tem as mesmas prerrogativas do executivo, ele também tem as mesmas obrigações. Virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento, e sim a presidência da República e chama o vice. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondeu no próprio final de semana em relação a essa fala e afirmou que ela é injusta e desnecessária, essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao Congresso. Numa nota à imprensa, o presidente do Senado afirmou haver diferença entre as responsabilidades fiscais entre os dois poderes e exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil também não é isso. O senador citou matérias aprovadas pelo Congresso nos últimos anos, como a reforma da Previdência, o teto de gastos, e disse que os deputados e senadores garantiram uma arrecadação recorde. E aí ele diz que, portanto, a admoestação do ministro Haddad por quem tem o respeito é desnecessária, para não dizer injusta, com o Congresso, foi o que disse Pacheco.